Capítulo 5. Jesus expulsa uma legião de demônios que entram em porcos. Uma mulher é curada ao tocar nas vestes de Jesus. Ele levanta dos mortos a filha de Jairo. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu ao seu encontro logo dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava-lhe pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram para ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morrendo. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E uma certa mulher que por 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, percebendo que saíra de si poder, voltando-se para a multidão, disse: Quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver aquela que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre?
E Jesus, tendo ouvido essa palavra que se dizia, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, senão Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os postos todos para fora, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhes dessem de comer. Capítulo 6. Jesus envia os 12. João Batista é decapitado por Herodes. Nosso Senhor alimenta 5.000, caminha sobre as águas e cura multidões. E partiu dali e chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde vêm a estes estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E tais maravilhas que por suas mãos se fazem? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali maravilha alguma, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou a si os 12, e começou a enviá-los de 2 em 2, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: Quando entrardes em alguma casa, ficai nela até sairdes dali. E se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com azeite e os curavam. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Outros diziam: É Elias. E diziam outros: É um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João, que mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Porque o mesmo Herodes mandara prender João, e encerrá-lo, maniatando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Porque dizia João a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o detestava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e estimava-o e fazia muitas coisas, escutando e de bom grado o ouvia. E chegando um dia oportuno em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, e tendo entrado a filha da mesma Herodias, e dançando, agradando a Herodes e aos que estavam com ele à mesa, o rei disse à moça: Pede-me o que quiseres, e eu o te darei. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino.
E saindo ela, disse à sua mãe: Que pedirei? E ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando logo apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei o executor, mandou que lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e decapitou na prisão, e trouxe a cabeça num prato, e deu-a à moça, e a moça a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no sepulcro. E os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram num barco para um lugar deserto em particular. E a multidão viu-os partir, e muitos o reconheceram, e correram para lá a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas, e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: Iremos nós e compraremos 200 denários de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5, e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos, em grupos, sobre a relva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os a seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e se saciaram. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou seus discípulos a subir no barco e ir adiante para o outro lado, defronte ao Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E chegando o entardecer, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu que se fatigavam remando muito, porque o vento lhes era contrário. E perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos. Porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu no barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois ainda não tinham compreendido o milagre dos pães, porque o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra do Genezaré, e ali aportaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer-lhe leitos, aonde quer que sabiam que estava os que se achavam enfermos. E aonde quer que entrava, em cidades ou aldeias ou campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que ao menos os deixasse tocar a orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam saravam.